Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, para cumprir. Romanos 4, 20 e 21. Esteja certo de que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Portanto, ponha a sua fé em ação e receba o melhor de Deus nesta manhã. No programa de hoje, eu recebo o pastor Alonso Colares. Ele é da Igreja Batista em Parque Veracruz. E o tema que vamos abordar hoje é o prazer e a importância de ler a Bíblia em tempos de crise. Eu sou o Marcos França e o Mais Vida já está no ar. Então é com muito prazer que nós recebemos aqui nos estúdios da TV Diário, pastor Alonso Colares. Bom dia, pastor, bem-vindo. Bom dia, Marcos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia também a todos que nos assistem nesta manhã. Ok, vamos começar então nosso bate-papo, né, sobre a Bíblia. É o livro dos livros, né? Isso aí. Aliás, tem uma música do Petra que diz Conselhos da Bíblia, né? Motivando as pessoas a buscarem a leitura da Bíblia, porque ela é a bússola, né? São conselhos sábios para todos, né, indistintamente. A nova geração não conhece a Bíblia. O senhor concorda que a juventude não tem interesse em ler a Bíblia? Marcos, a questão não está no interesse, mas a questão está na forma com que a Bíblia muitas vezes é passada para a sociedade. Com a evolução do método científico, as pessoas começaram a achar que a Bíblia era ultrapassada. No entanto, como já disse outrora, a Bíblia, os preceitos da Bíblia são preceitos universais. E a juventude, ela precisa estar antenada a princípios que são universais. Não é à toa que, por isso, existem tantas dificuldades na sociedade como nós temos hoje, porque as pessoas se distanciaram da palavra da vida, da palavra de Deus nos seus corações. Sim. Pastor Alonso Colares. Pastor, inclusive a música do Petra, né, ela diz que sabedoria clama a todos que leiam a Bíblia. Sim, né? sim. Então é questão de sabedoria, né? Perfeito. Bom, como ministro do Evangelho, como o senhor vê o crescimento do povo evangélico ao redor do mundo? Parece que cresce todo dia o número de evangélicos no mundo, né? Isso se dá por quê? É a carência, a falta de Deus, é a vontade de conhecer mais a palavra? Como é que o senhor encara isso? O apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Isso é uma grande verdade. No entanto, o crescimento do número de evangélicos também é acompanhado do crescimento de outras religiões, também é acompanhado, inclusive, do crescimento até de pessoas sem religião. Não basta somente o crescimento evangélico, basta o comprometimento com a palavra de Deus. Sabe, os grandes avivamentos que existiram no mundo, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa em geral, vieram acompanhados de um desejo profundo de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de estar conectado, usando o termo bem moderno, estar conectado com princípios da palavra de Deus. O crescimento evangélico pode ser resultado de uma carência muito grande da sociedade, de algo espiritualizado. No entanto, somente a leitura da Bíblia vai fazer com que esse cidadão seja maduro, seja alguém maduro o suficiente nos seus relacionamentos com Deus e com os homens. Sabe, por coincidência, agora no próximo domingo será comemorado no Brasil o Dia da Bíblia. Isso já foi até sancionado pelo presidente da República, e já consta, inclusive, isso, né, nos autos lá da Câmara dos Deputados, em Brasília. Isso, perfeitamente. Um projeto de lei de um campista, digamos assim, o pastor Éder Silva, né? Justamente. No tempo que era deputado federal. Né? Justamente. Pastor, como é que o senhor vê a questão dos missionários que saem dos seus países para pregar o Evangelho? Essa semana tomamos conhecimento, não estou lembrado aqui o país, de um homem que foi amarrado a uma cruz e foi queimado vivo, né, dos pés para cima, começando pelos pés. E a imagem é terrível, é horrível. Como é que o senhor vê essa questão? O que leva as pessoas a se firmarem e não se omitirem do temor e da fé em Deus,
e irem para um sacrifício desses? A experiência. Somente a experiência com Deus faz com que as pessoas façam, tenham coragem o suficiente de enfrentar qualquer tipo de risco. Uma coisa que me chama muita atenção é o relato da ressurreição de Jesus, por exemplo. Toda a lógica diz que eles estariam, o texto bíblico inclusive mostra isso, que eles estavam com medo, mas a partir do momento que eles tiveram a experiência do Cristo ressuscitado, e que aquilo foi uma grande verdade, foi uma experiência real que eles tiveram coragem para enfrentar o mundo inteiro, impérios hostis, situações totalmente adversas. Somente a experiência com Deus é capaz de produzir essa coragem, Sim. Essa coragem de enfrentar a vida, enfrentar o mundo. E isso é o que falta na sociedade hoje. É o que falta por causa da experiência com Deus, por causa da experiência com a palavra de Deus, com a palavra da vida. Por essa razão está assim. O senhor acha que a igreja brasileira ela é uma igreja missionária? Ela tem enviado missionários pelo mundo afora? Porque ainda existem países que não conhecem a palavra de Deus, né? Sim, perfeito. De certa forma, sim, é uma igreja missionária. A igreja evangélica brasileira ela tem esse viés missionário porque recebeu isso. Porque ela foi ensinada dessa maneira. Então, assim ela se torna também. Hoje, a igreja evangélica brasileira, especialmente a denominação com a qual eu faço parte, os batistas, ela tem esse viés missionário muito forte. É uma potência missionária a igreja batista brasileira. A igreja batista hoje em Campos, ela passa de 100 igrejas? Passa sim. Nós temos 2 associações, né, batistas, sim. A Associação Batista da Planície, a Associação Batista Planinorte. E as 2 juntas passam de 100 igrejas batistas. Sim, nós vemos que a cada dia surgem novas denominações e até seitas. Né? Como é que o senhor vê essa questão da evolução das seitas, o crescimento das seitas? A cada dia um novo nome surge. O problema das seitas está em que seus líderes esquecem que o maior intérprete da palavra de Deus é Jesus e trazem para si mesmo a autoridade interpretativa das Escrituras. O maior intérprete da Bíblia é Cristo Jesus. E em Jesus eu sei como tratar o pobre, o segregado, o desamparado, como ser sal da terra, o que é ser luz do mundo. Jesus, usando um termo bem teológico, Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras. Então, quando eu deixo Cristo de lado como um intérprete maior, porque ele era a própria palavra, o apóstolo João, escrevendo no capítulo 1, no verso 1 do seu evangelho, diz: no princípio era aquele que é a palavra. Então, ele que é a própria palavra. Quando alguém deixa de lado Cristo, que é o principal intérprete da Escritura, e coloca para si mesmo como autoridade suprema de interpretação das Escrituras, é que surgem as seitas, porque certamente vai fugir do interesse real e do objetivo fundamental da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Como é que o senhor vê a questão da cura e libertação, das campanhas que as igrejas desenvolvem? Muitas igrejas não trabalham dessa forma, né? Mas como é que o senhor vê essa questão de campanhas de libertação, campanha disso e daquilo? O senhor vê isso com bons olhos? Como é que é? É uma distorção das Escrituras, porque todo culto é um culto de libertação. Qualquer culto... Não tem dia especial. Não tem dia especial. Qualquer culto é um culto de libertação. Aonde a presença de Deus está, é libertação. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele diz: aonde há a presença de Deus, aí é a liberdade. Ou seja, aí é libertação. Aonde está a presença de Deus, aí é cura. Qualquer culto. Não existe. Na verdade, uma grande crítica a isso é que, quando isso acontece, campanhas, isso é um sistema para manter dependência das pessoas. É justamente ao contrário. O objetivo se torna totalmente ao contrário. Mas tem muitas pessoas que vão à igreja e não estão muito ligadas a isso. Não é bom que a igreja frise isso, né? Tem essa campanha conscientizando as pessoas de que elas precisam de libertação e cura, porque muitas vão à igreja mais pela questão social. Hoje já existe isso hoje, né? Hoje é bonito você ser crente, hoje é legal para a sociedade você pertencer a uma religião, uma denominação. E muitas pessoas hoje estão cativas, estão presas, embora indo à igreja. Então daí não é importante essa campanha, essas campanhas? Não são importantes? Para conscientizar as pessoas, sim. Mas isso só é possível através de um estudo sistemático da palavra de Deus. O que nós carecemos hoje, muitas vezes, é de paixão pela Bíblia.
Nós reconhecemos a palavra de Deus como regra de fé e prática, mas isso está faltando às vezes. E você falou muito bem. A conscientização, ela só é dada através de um estudo sistemático pela palavra de Deus, da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, mais uma vez citando, ele disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas uma fé madura vem pelo ouvir da palavra de Deus. Senão é uma fé misticista. Sabe, o cristianismo, ele é místico, mas ele não é misticista. Ele é místico. Existe a fé no transcendental, naquilo que transcende a vida. No entanto, ele não é misticista. E muitas vezes uma religiosidade, uma denominação sem Bíblia se torna uma religião pagã, misticista, né? Com esses ritos e essas coisas todas. Ainda temos igrejas hoje que elas pregam muito o sacrifício, né? Sacrifica a sua casa, sacrifica o seu bem, o seu veículo. É uma forma equivocada de se pregar o evangelho e de levar as pessoas à solução de certos problemas? Sabe, o sacrifício principal é a vida toda entregue a Deus. Existe, por exemplo, citando nessa sua resposta, falando de sacrifício, uma ideia judaizante muito forte nas igrejas cristãs hoje, inclusive com alguns termos que são muito comuns. Por exemplo, você chega numa igreja evangélica e o pastor está lá e diz assim: venha, entregue a sua vida no altar, venha até o altar, como se aquela plataforma mais alta que tem na igreja fosse o altar. Mas, na verdade, o altar do crente é a cruz de Cristo, porque lá o seu cordeiro, usando um termo do Antigo Testamento, lá o seu cordeiro foi imolado. Aquilo ali nada mais é do que uma plataforma maior, onde as pessoas podem ser vistas para falar e ouvir. Mas o altar verdadeiro, onde o sacrifício, respondendo a sua pergunta, é feito, o sacrifício foi Jesus que fez. Mas quando há um chamamento, né? venha, se manifeste, faça alguma coisa, venha, sai do seu lugar. Não é uma questão de estar levando as pessoas a declararem de público que Jesus é o Senhor? Sim, perfeito. Aí sim. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai? Sim, Jesus, perfeito. Né? Mas a expressão onde eu quero falar é o seguinte: a expressão altar é uma expressão do Antigo Testamento. Essa questão judaizante tem sido muito forte. É claro, eu faço isso. Vem aqui à frente, mas é justamente para entregar a sua vida ao sacrifício de Jesus Cristo, que verdadeiramente é o altar de todo cristão. Pastor, muitos líderes já estão clamando por uma reforma. Como é que o senhor vê essa questão? Um dos princípios da reforma é justamente reformar e reformar sempre. Eu concordo plenamente. Eu acho que precisamos rever conceitos e voltar aos princípios fundamentais de Jesus. Se nós voltarmos àquilo que Jesus Cristo verdadeiramente ensinou, a igreja cristã vai estar sempre reformada. Nós temos uma tentação a querer fugir dos princípios de Jesus sempre. Isso é uma tentação que em todos os tempos da igreja cristã, em todos os tempos a igreja enfrentou. E com coragem ela voltou aos princípios de Jesus. Acredito que sim. Hoje a igreja evangélica precisa parar e refletir se isso não é a coisa mais importante, porque nós vivemos um problema de carecimento teológico muito grande. Charles Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores do século XIX, no século XIX ele já dizia: nunca em todas as eras tivemos tão grande produção teológica e tão carecimento de Bíblia para a sociedade.